pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante e vamos estar juntos mais um pouquinho e aprender um pouco mais da nossa querida língua portuguesa. Vamos ver o que vamos estudar na aula de hoje, né? Nosso objeto de conhecimento hoje é elementos notacionais da escrita, morfossintaxe, detalhamento, conhecimentos linguísticos e gramaticais. Hoje nós vamos estudar tempos verbais. Então, hoje vamos estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais a respeito dos verbos. Bora para a nossa aula? O que vem a ser verbo? Verbo é a palavra que vai expressar uma qualidade, vai expressar uma ação, ela vai informar, o verbo vai informar tanto qualidade e estado, como também fenômenos da natureza e ação, tá bom? Então, os tempos verbais, presente, pretérito e futuro, se unem aos modos verbais que são indicativo, subjuntivo e imperativo, para indicar a forma como ocorreram as ações, os estados, os fenômenos expressados pelo verbo. Então, a função do verbo é isso, é expressar, é informar como ocorrem, quando ocorrem os estados, as ações e os fenômenos da natureza, tá bom? O modo indicativo, ele expressa certezas. Então, olha o exemplo. O aluno entendeu. Então, nessa modalidade aí do indicativo, nós podemos perceber que esta ação, que essa informação, ela é precisa, não deixa nenhuma dúvida. O aluno entendeu. Essa ação aconteceu. Então, por isso está no modo indicativo, sempre expressando certeza. O modo subjuntivo expressa desejos e possibilidades. Para acontecer a ação, depende de outros fatores. Olha o exemplo. Tomara que o aluno entenda. Então, há um desejo e há uma possibilidade. Tomara que o aluno entenda. Será que ele vai entender? Ele pode entender e pode não entender. Esta ação pode acontecer e pode não acontecer. Então, ela vai expressar desejos e possibilidades. E o modo imperativo, ele vai expressar ordens, pedidos. Então, podemos ver aí. Por favor, entenda. Então, ela vem sempre acompanhada de uma palavra de por favor, ou então é uma ordem, entenda. Se eu digo apenas entenda, é uma ordem. Se eu digo por favor entenda, é um pedido, um conselho. Então, o modo imperativo ele é muito usado nas propagandas, nas mídias, para convencer o leitor. Então, ele usa o verbo no imperativo para determinar as ações do interlocutor. Então, haja, fale, compre, vá, produza. Então, são verbos no imperativo que dão um comando para o interlocutor. Vamos ver um exemplo de um texto. Nesse texto, nós temos Vidas Secas. Esse texto, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, fala um pouco sobre a vida do sertanejo. Então, esse Graciliano Ramos, ele participou do período do modernismo da nossa literatura. Então, Vidas Secas é uma história fantástica que eu digo a vocês. Se tiverem oportunidade, leiam. Vocês vão amar. Tanto a linguagem como a própria história é uma história maravilhosa. E conta a história sofrida do sertanejo, né? Então, no decorrer do texto, Graciliano Ramos vai falando a respeito de Fabiano. Fabiano é o personagem principal dessa história, né? O protagonista. Ele é um homem
Então, nós temos aí um verbo, ele é um homem, está informando um estado, né? O está é um verbo de ligação aí. Exclamou em alta voz, Fabiano, você é um homem. Conteve-se. Notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se, ouvindo ele falar só, né? Então, vocês percebem que está aí destacado? Essas palavras destacadas são verbos. E nós podemos perceber que estes verbos, exceto o é ali, está informando ações. E o é informa estado ou qualidade. Seguindo o texto, e pensando bem, ele não era homem, era apenas um cabra, ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos, mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios. Encobria-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Então, olhando aí esses verbos aí em destaque, nós percebemos que nessa narrativa, o autor, ele vai descrevendo quem era Fabiano, né? Então, nesse trecho, nós temos textos, temos verbos que informam ações e temos verbos que informam também qualidade ou estado, como é o exemplo do verbo era, que é do verbo ser. Então, tinha os olhos azuis, também informa, está descrevendo o personagem, né? Vivia, cuidava, descobria-se, cobria, julgava-se, são verbos que informam ações. Então, esses verbos estão aí trazendo essas informações para o interlocutor, tecendo esse texto, e à medida que ele vai escrevendo e descrevendo o Fabiano, nós vamos visualizando o sertanejo sofrido, não é verdade? Continuando o texto. Olhou em torno com receio de que fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-se, murmurando: você é um bicho, Fabiano. Isto, para ele, era motivo de orgulho. Sim, um bicho capaz de vencer dificuldades. Então, ele falava consigo mesmo, afirmando quem era ele, tentando afirmar, tentando acreditar quem era ele. Era um personagem, era um sertanejo sofrido, o Fabiano. Vocês precisam ler esse texto, essa história, esse romance é maravilhoso. Então, falando sobre os tempos verbais que trazem essas informações para nós, tanto as informações precisas, certas do tempo indicativo, como os verbos do modo subjuntivo, que pode acontecer ou não, há possibilidades, e do imperativo, que são pedidos ou ordens, né? Então, os tempos verbais, nós temos os tempos verbais aí, presente, pretérito e futuro. Então, os verbos, eles vão trazer essas informações no presente, no pretérito, vão localizar no tempo, né? Onde, quando aconteceu a ação. Indica quando aconteceu a ação, estado ou fenômeno, expressado pelo verbo. Presente não só indica o momento atual, mas ações regulares e situações permanentes. Por exemplo, olha aí, tomo medicamentos. É um verbo que está no presente e ele traz informações de situações e de ações, né? Tomo medicamentos. Estou aqui. Verbo no presente. Lá neva muito. Olha aí. Lá neva muito. Então, o presente indica não só o momento atual, mas ações regulares, como tomo remédio, e situações permanentes. Estou ali, estou aqui. O pretérito indica momentos anteriores, decorridos ou acabados. O pretérito, ele vai trazer
um acontecimento que já aconteceu, certo? Decorrido ou acabado. Exemplo, eles fizeram isso mesmo? Eles fizeram isso mesmo? Olha, está no algo que já aconteceu, né? Eu não acreditava no que os meus olhos viam. Trovejou a noite toda. Então, pretéritos são ações, informações de ações que já aconteceram, tá bom? E o futuro indica acontecimentos que se realizarão. Por exemplo, eu dormirei o dia todo, se for preciso. Ficarei aqui. Ventará durante o dia. Então, são ações que são previsíveis, vão acontecer, ok? Tempos no modo indicativo. Então, nós dissemos desde o início da aula, tempos do modo indicativo, eles vão expressar aquilo que realmente acontece. Indicativo é certeza. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. E o futuro, tanto do presente como do pretérito. São esses os tempos verbais do modo indicativo. Falando sobre o tempo presente, nós temos o presente do indicativo, que ele vai exprimir uma ação na atualidade. Temos um exemplo aí, olha. Leio o jornal todos os dias pela manhã. Então, são ações cotidianas, né? Uma ação na atualidade. Vamos, então, ver o verbo conjugado, do verbo ler. Conjugação do verbo ler. Eu leio, tu lês, ele lê. Nós lemos, vós ledes, e eles leem. Lembra que esses dois es aí, antigamente tinha acento, não tem mais acento, tá, pessoal? Quando tiver dois es, dois os, não tem mais acento, viu? E no pretérito, nós temos no pretérito, que indica o passado. Do modo indicativo, ele é usado para as situações acabadas, inacabadas, ou para situações anteriores a outras que já passaram. Assim, existem três tipos: o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Vamos ver um exemplo. Pretérito do indicativo. Exprime uma ação concluída. É o pretérito perfeito. Porém, ontem não li o jornal. Eu não li o jornal. Vamos ver, então, a conjugação desse verbo ler no pretérito perfeito. Eu li. É uma ação que começou e terminou. Eu li, tu leste, ele leu. Nós lemos, vós lestes, e eles leram. Ok? E vamos ver, então, o pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito imperfeito do indicativo exprime uma ação anterior ao presente, mas ela ainda não foi concluída. É uma ação que começa, mas não termina. Vocês observem. Antes, eu lia. Antes, não lia nenhum tipo de publicação. Eu não lia nenhum tipo de publicação. Vamos ver esse verbo na conjugação, como é que ele fica. Pretérito imperfeito do indicativo. Eu lia, tu lias, ele lia. Nós líamos, vós líeis, eles liam. Então, lembra sempre que essa ação, no pretérito perfeito indicativo, sempre vai estar informando uma ação que começou e não terminou. Ela foi interrompida de alguma forma, tá? Vamos ver o pretérito mais que perfeito. O mais que perfeito, ele exprime uma ação anterior a outra já concluída. Olha o exemplo. Quando saí para trabalhar, já lera o jornal de hoje. Então, você percebe que tem aí uma ação que aconteceu antes de outra. Entendeu? Então, quando saí para trabalhar é uma ação. Já lera o jornal de hoje, outra ação. Esse tempo está em desuso, tá, pessoal? Não se usa mais. Atualmente, é mais comum combinar dois ou mais verbos que transmitem o mesmo sentido, mas
Mesmo assim, é importante conhecê-lo na norma culta, ok? Bora ver o exemplo. Quando saí para trabalhar, já tinha lido o jornal. Perceberam a diferença? Já lera o jornal é arcaico, não se usa mais. Se usa mais hoje, mais tranquilamente, mais fácil também de entender, já tinha lido. Então, eu uso dois verbos para trazer essa informação. Vamos ver esse verbo conjugado. A conjugação do verbo ler no pretérito mais que perfeito do indicativo. Olha aí. Eu lera, tu leras, ele lera. Nós leramos, vós lereis, eles leram. Ok? Então, o verbo pretérito mais que perfeito está em desuso dessa forma, mas é importante conhecer, porque pode ser cobrado numa prova, num concurso, tá bom? Vamos ver então o futuro. O verbo no futuro. O verbo no futuro indica o quê? Ele indica que algo vai se realizar, algo se realizará. No modo indicativo, ele é usado para situações que se realizarão depois do momento em que falamos, o presente, ou para situações que se realizariam se não fossem interrompidas por uma situação passada. Vamos ver isso na prática, para entender melhor, né? Então, o futuro do presente é algo que realmente vai acontecer. Exprime uma ação que irá se realizar. Amanhã lerei o jornal na hora do almoço. Isto é certo. Amanhã vou ler, eu lerei o jornal na hora do almoço. Isso é um futuro do presente que vai acontecer. Vamos ver então a conjugação desse verbo ler no futuro do presente. Eu lerei, tu lerás, ele lerá. Nós leremos, vós lereis e eles lerão. São ações que acontecerão, certamente acontecerão. Porém, já o futuro do pretérito é uma situação em que pode acontecer e pode não acontecer. Vamos ver? O futuro do pretérito, ele exprime uma ação futura em relação a outra já concluída. Então, observe, eu leria mais se houvera ou se tivesse havido tempo. Então, eu leria, eu pretendia ler, eu quero ler, mas eu não vou ler, porque depende do tempo que eu vou ter. Então, a colocação, a construção desse pensamento, então já vai aí. Eu leria, futuro do pretérito. Eu pretendia ler, mas não vou ler, porque depende do tempo. Eu leria mais se houvera ou se eu tivesse, se tivesse tido ou tivesse havido tempo para isso. Então, você percebe na colocação das palavras, você percebe que é uma ação que estava prevista para acontecer, mas ela não acontece. Por quê? Porque ela vai vai expressar uma ação futura em relação a outra concluída. Então, eu posso fazer aquela ação, eu posso praticar aquela ação, mas tem algo que impede. Olha aí, eu leria, mas se houvera ou se tivesse havido tempo. Não houve tempo, não lerei. Por aí. Vamos ver então a conjugação desse verbo aí no futuro do pretérito. Eu leria, tu lerias, ele leria. Nós leríamos, vós leríeis, eles leriam. Então, você percebe que o verbo no futuro do pretérito é uma ação que teria possibilidade de acontecer, mas alguma coisa impede que ela aconteça, né? Então, a conjugação verbal no indicativo são essas: presente, pretérito e futuro. São ações que são previsíveis. Do presente é algo que acontece. Então, do presente
Eu leio, eu como, eu corro, eu ando, eu estudo, eu falo, eu brinco. Então, são ações certas. No momento da fala do locutor, de quem está falando ou escrevendo. Então, pretérito. Lá no pretérito, nós sabemos que pode acontecer ou não. Olha lá. O pretérito ele pode ser uma ação iniciada e terminada. Eu li, eu fui para a fazenda, eu comprei uma bolsa. Então, foi uma ação lá no pretérito que eu iniciei e terminei. Eu comprei, eu fui. Mas também tem o pretérito imperfeito. É uma ação que começa, mas ela é interrompida. Ela não é acabada, ela não é terminada, ela não é finalizada. Eu ia para o sítio. Olha aí. Eu ia para o sítio. Eu comprava doces. Eu comia doces. Então, eu comi doces, é uma coisa certa, começou e terminou. Eu comia doces, eu vou subentender que aconteceu alguma coisa. Eu comia doces, eu andava depressa, eu comprava. Então, você percebe que essa ação, ela não está terminada, não está acabada. Aí nós vamos lá para o futuro, né? Lá no futuro, tem a questão do futuro, do presente, ainda tem do pretérito mais que perfeito, né? Que esse cai em desuso. Eu lera, eu comera, eu conversara, eu falara. Então, sempre o verbo mais que perfeito, o pretérito mais que perfeito, ele sempre vai terminar em RA. Sempre, na primeira conjugação. Eu falava, eu falara, eu escrevera, eu fizera, eu dormira. Todos eles estão no pretérito mais que perfeito. E lembrando que o pretérito imperfeito termina com o vá. É V e A. Eu falava, eu andava, tá? Andava, falava, conversava. Então, termina com VA da primeira conjugação, que é o verbo que termina com ar. E aí, vamos lá para o futuro. No futuro, nós temos duas situações também. Aquela ação que vai acontecer, eu planejo e sei que vou executar. Por exemplo, eu lerei o romance Vidas Secas. É algo que eu planejei, que vai acontecer no futuro. Eu lerei Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Eu comprarei aquela blusa que eu vi na loja. Eu comprarei. Então, eu tenho certeza que vai acontecer a ação. Mas tem o futuro do pretérito, que acontece o seguinte: pode haver alguma situação que impede que a ação aconteça. Por exemplo, eu compraria aquela blusa se eu tivesse recebido meu pagamento. Vocês perceberam? Então, alguma coisa impediu que essa ação venha a acontecer. Então, alguma coisa impede que essa situação, que essa ação vá acontecer. Eu compraria a blusa. Eu leria o romance Vidas Secas. Eu leria se eu tivesse condições de comprar o livro. Eu iria para o sítio se parasse de chover. Está chovendo muito. Eu iria. Então, você percebe que são ações que alguma coisa impede que ela aconteça, né? Então, verbo, ele é a palavra ou as palavras que vêm trazer informações para nos trazer, para construir nosso pensamento, para expressar ações, estados, qualidades,
e também fenômenos da natureza. Quais são os fenômenos da natureza? Choveu muito hoje. Então, hoje choveu muito aqui em Manaus. Então, perceba, choveu muito hoje em Manaus. Eu tenho um verbo que está informando uma ação que é um fenômeno da natureza. Choveu. Em que tempo está? Pretérito. Em que modo? Indicativo, porque é algo que realmente aconteceu. Choveu. Outro exemplo. Chovia muito em Manaus quando eu saí hoje de casa. Chovia muito em Manaus quando eu saí de casa. Então você percebe que a ação começou e não terminou. Chovia, mas eu saí. Então alguma coisa aconteceu, interrompeu. Certo? Amanhã choverá muito, segundo os meteorologistas. Choverá muito em Manaus. Verbo no futuro do presente, do indicativo. Então, relembrando que o verbo, ele traz informações e localiza essas informações no tempo. Você vai precisar exatamente quando aconteceu aquela ação. Seja ela uma ação, seja ela um fenômeno da natureza, como chover, nevar, esfriar, então, escurecer, amanhecer. Então, são fenômenos da natureza. E os fenômenos da natureza, quando indicado em ação, é um verbo. É uma ação da natureza. Agora, se você falar chover, é um verbo? Nevar, é um verbo? É um verbo no infinitivo. Agora, a chuva, a neve, já não é mais verbo, é um substantivo, porque dá nome a algo. Então, chover, nevar, verbo, porque indica ação. A chuva, a neve, o dia, a noite, não são verbos. Então, para destacar bem a diferença entre o substantivo e o verbo. Verbo informa ação. Ação, estado, qualidade e fenômenos da natureza. Ok? Espero que vocês tenham entendido e espero ver vocês numa outra aula, numa próxima vez. Tchau, tchau.